Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Yuri Sacramento, sou professor de ciências de vocês e nós vamos falar hoje sobre reações químicas. Ok, vamos lá. Se vocês prestarem atenção aí na capa do capítulo 8, existe um besouro atacando a unha e o dedo de um rapaz ou de uma mulher que prendeu as antenas desse besouro em uma superfície. Note e perceba bem que o besouro está reagindo, soltando um ácido na mão da pessoa e ferindo-a, porque já existem umas cicatrizes e ranhuras e de legal, de podre apodrecimento na mão da pessoa. O que acontece, gente? Aqui, olha lá, o animal ele reage dessa forma instintivamente como um mecanismo de defesa, soltando um ácido pesado na pessoa ao ponto de causar uma ferida. Só que este ácido ele entra em reação química exatamente com o que? Com a parte do corpo da pessoa. O que afinal então é uma reação química, ok? Reação química é uma modificação da estrutura da matéria quando dois átomos mudam de posição, relação entre si, pelo menos dois átomos, na relação entre si e também na relação de cada um deles com o meio, de maneira que possa surgir uma nova substância. Eu vou repetir que reação química é a modificação ou alteração ou reação entre pelo menos dois átomos, ok? Essa modificação, reação ocorre na matéria de maneira que os átomos eles se unam, juntem, se modifiquem e acabem mudando tanto eles quanto o ambiente, ok? São essas duas maneiras de vocês compreenderem, são dois conceitos com o mesmo sentido, a mesma intenção. Reações químicas ocorrem, por exemplo, dois átomos de oxigênio que estão soltos no ar acabam se juntando e formando o gás oxigênio. Isso ocorre também com nitrogênio, ocorre também com o hidrogênio, ok? Com hidrogênio, como também reação química pode ocorrer entre o sódio e o potássio, soltos no ambiente em que unidos formam um sal, conhecido como sal de cozinha. Então, as moléculas são formadas, ou seja, a união de dois ou mais átomos são formados de maneira que estes dois ou mais átomos formados eles unam-se entre si de forma com que as substâncias sejam formadas. Existem então reações químicas ou subdivisões dessas reações de forma didática, que são as reações exotérmicas e endotérmicas, ok? Deixando bem claro que as reações endo em grego significa para dentro, ou dentro, ou de dentro, ok? Relação com a parte interna de um objeto de estudo. Endotérmica quer dizer que a reação química ela
digamos que suga a energia do ambiente, puxando essa energia para dentro da molécula que vai ser formada, ok? Enquanto que a reação exotérmica, exo de externo, de para fora, de em direção a fora, ou que já está do lado de fora, em grego, então o que acontece? A energia que estava dentro, não está mais dentro da molécula, quando ocorre a reação, existe o antes da reação e o pós-reação, é um padrão. Existe o antes, o durante e o pós. O antes da reação, a energia estava dentro, e na exotérmica ela é colocada para fora. Por exemplo, quando nós vamos caminhar, nós vamos correr, vamos e suamos, fazemos uma atividade física e suamos, nosso metabolismo é alterado, acelerado, potencializado ao ponto de nós perdemos calor. Se estivéssemos morando em uma região muito fria e gélida, com neve, ok? Com neve, com ar frio e denso, nós iríamos enxergar esta energia ser solta em forma de vapor de água na nossa pele, ok? Então, vocês precisam entender, entendeu? Que uma forma de você lançar energia, por exemplo, é com carbonato de cálcio ou calcificação dele, ou a calcinação dele, ok? Então a calcinação ela absorve energia, então é endotérmica, enquanto que liberar energia é a produção, a, digamos assim, transformação ou queima, ok, do metano, do gás metano. Então, perdão aqui, ok, corrigindo, a reação que suga a energia do ambiente é a reação de calcinação, ou seja, o carbonato de cálcio, quando você pega e abre a sacola da cal virgem que você vai usar, por exemplo, no plantio para melhorar, ou uma cal virgem também é muito usada para aquelas listras brancas de um campo de futebol, por exemplo. Então, quando ela está em contato com o ar e absorve a energia deste ar, o que acontece? A cal ela ganha uma coloração nova e diferente, sai de um acinzentado para um esbranquiçado puro igual à neve. Quais são as leis que regem estas reações químicas? Primeiramente, olha a lógica, certo? Aqui vai ser ensinado como um podcast. Vocês não vão ver tantas imagens, mas vão desenvolver a inteligência auditiva. Vocês vão ouvir esta aula, ok? Então, veja lá. Você tem dois átomos de oxigênio. Junta-os e eles se transformam numa molécula do gás oxigênio. Veja a diferença. Você tem o átomo isolado, depois o gás. O gás oxigênio é importante para nós. Se um oxigênio tem, digamos, por exemplo, cada átomo tem 16 gramas de peso, por exemplo, se você junta 1 mais 1, você vai ter 32 gramas. A massa, ok? Perdão, eu falei peso, não sei. A massa de gramas, ok? Ela é, ok? A massa é a mesma. O todo como soma das partes, ou seja, 16 de um mais 16 do outro, juntando 32, ok? Isso se chama lei de conservação das massas. As massas continuam, você precisa saber a massa de cada átomo, a tabela periódica, para o quê? Para fazer
a soma, ok? E claro, existe o balanceamento químico das reações, ok? Isso eu já tinha explicado em uma aula presencial, que é quando você tem uma reação química, existe um padrão de desenho que você faz. Colocando no caderno, você coloca lá o carbono, mais hidrogênio, mais oxigênio, mais outras substâncias, outros átomos, para formar substâncias, em que de um lado você tem esses elementos, depois você tem uma setinha indicando que houve uma reação naquele sentido, transformando aqueles átomos em moléculas ou substâncias que estão do outro lado da seta, ok? Onde a seta está sendo direcionada. Por exemplo, quando o metano é queimado, forma gás carbônico e água, ok? Só que o número de átomos de um lado da seta é obrigatório a ser igual ao número de átomos do outro lado da seta. Vou repetir. O número de átomos do lado onde estão só os átomos, ou até mesmo só substâncias de uma maneira, de uma conformação diferente. Quando elas agem e reagem, do outro lado da reação química, você tem outras substâncias. O número de átomos dessas outras substâncias é obrigatório ser igual a aqueles das substâncias anteriores. Então, isto se chama balanceamento das equações químicas. Quando os números de átomos de um lado da reação estão iguais que a reação do outro, chama-se equação balanceada, ok? Eu tinha feito uma vez um exemplo com vocês da equação da fotossíntese, ok? Por gentileza, existem umas perguntinhas aí das páginas 236 e 237. Eu gostaria que vocês respondessem, ok? Então, vamos lá. Página 238 do livro didático. Aliás, espera um minuto aqui. Bom. Ok, eu vou explicar aqui com vocês na página 237, tá bom? Façam estas, ok? Façam estas questões da página 236 e 237. 238 vai ser da próxima aula agora que eu vou gravar daqui a pouco, ok, gente? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.